Bom, eu, o que estava previsto para a aula de hoje era a gente falar sobre caracteres, mas o que o questionário de vocês revelou? Vocês indicaram uma diferença muito grande entre o que a gente faz nas aulas e o nível das avaliações. O nível das avaliações eu não posso mudar, porque vocês têm que ser capazes de escrever programas relativamente complexos. É isso que vocês vão fazer nas outras UCs, é isso que vocês vão fazer no resto da vida. Então, se tem um descompasso entre essas duas coisas, o jeito de resolver o descompasso não é mexendo na avaliação, é mexendo na aula. Nas aulas, o que eu venho tentando fazer é resolver exercícios relativamente pequenos. E aí eu acho, o semestre passado também teve um pouco dessa reclamação, a dificuldade um pouco de passar dos pequenos exercícios para um grande problema. Por que eu não fiz grandes problemas até aqui? Eu acho que um vídeo, como a gente vai fazer hoje, 1 hora que a gente vai ficar em cima do mesmo problema, eu acho que as pessoas não vão assistir, que vocês... A gente está com uma baixa adesão agora na aula, mas dá para ver também depois pelos vídeos do YouTube. Eu acho que as pessoas não vão... É muito maçante você assistir a mesma coisa por tanto tempo. Mas, enfim, eu vou tentar fazer diferente e fazer o experimento do que funciona, o que não funciona. E, enfim, tem um pouco desse lado empírico da tentativa e erro mesmo. Tudo bem, então? Por mim, tudo bem. Tá ótimo. E aí, depois que a gente fizer o exercício, a gente pode fazer um plantãozinho de dúvidas para, se alguém ainda não entregou a avaliação, a gente pode resolver essas coisas pontuais. Maravilha. O que a gente vai falar hoje é do último exercício da lista de matrizes. Bom, isso aqui também é um outro ponto. Por que eu estou fazendo esse? Porque o exercício final, que eu já coloquei o enunciado, ele fala sobre matrizes e não sobre caracteres. Matrizes é um tópico mais importante mesmo para a gente na engenharia. Então, essa aula é um pouco de preparação para a avaliação 4. Eu sugiro também, eu não vou fazer aqui, mas dá uma olhadinha nesse exercício 4 aqui da lista, porque ele faz um jogo da velha, e aí ele constrói um tabuleiro, e aí ele faz as linhas. Isso aqui pode servir de inspiração para vocês, para o exercício do Sudoku. Vocês podem aproveitar alguma ideia daqui. Bom, a gente vai fazer o número 5. O número 5, ele fala sobre autômatos celulares. Eu esqueci agora o nome do cidadão que inventou isso. Ele morreu faz pouquíssimo tempo. Ele morreu, acho que ano passado, ou esse ano. Deixa eu... O Não é Turing, o Von Neumann. esse daí? Como é que é? O Turing. Não sei se foi o Turing, não. Foi um outro cara que morreu... Não, o Turing morreu depois da guerra, não muito depois. Conway, é esse aqui que eu queria lembrar. Ele morreu agora mesmo. Morreu... Bom, agora, faz um ano já. Esse ano tá esquisito. O Conway foi um cara que criou o... Eu acho que o Turing também trabalhou com isso, Renato. Você tem um pouco de razão, sim. O Conway, ele inventou um autômato celular que é o que a gente chama de jogo da vida, que é o... Qual que é o funcionamento disso aqui? Parece uma coisa besta dessa, mas ele é simplesmente uma simulação a partir de matrizes. Você pega um tabuleiro, e acho que eu vou mostrar por esse tabuleiro aqui de baixo. Você pega um tabuleiro e você constrói alguns elementos nesse tabuleiro. Nesse caso aqui, o que ele inventou mesmo era só baseado em 0 e 1. Então, ou a casinha está vazia, ou a casinha está ocupada por algum ser vivo, por alguma célula. E aí, o Conway inventou um conjunto de regras, dependendo do número de vizinhos. Então, se ela tem 2 ou 3 vizinhos, essa célula sobrevive. Se ela está morta, mas ela tem 3 vizinhos vivos, ela vive. Enfim, tem algum conjunto de regras.
que faz a evolução no tempo dessas células. E acontecem umas coisas muito, muito malucas nisso. Então, você tem formas, por exemplo, que se deslocam no espaço e você tem como se fosse um movimento mesmo. Por isso que é o jogo da vida, é baseado nessa ideia. É como se fossem seres vivos, entre várias aspas, que estão se mexendo. Tem algumas possibilidades de algumas variantes dos autômatos celulares. A que a gente vai falar hoje é para simular uma floresta. Então, a gente vai considerar uma floresta que pode estar em 4 estados possíveis. Ela pode estar, cada casinha pode estar vazia, pode ter árvores vivas, pode ter árvores pegando fogo, ou pode ter árvores que já se queimaram. E a ideia é que a gente vai tacar fogo em um ponto específico e ver como é que esse fogo se espalha pelo resto do tabuleiro. E a gente vai evoluir no tempo, então a gente vai fazer esse fogo queimar tudo que ele puder. Talvez ele queime tudo, talvez ele queime só uma parte. A gente vai discutir algumas coisas em relação a isso. A gente vai representar isso aqui como matrizes. A estratégia, uma estratégia bastante comum quando a gente lida com esse tipo de matrizes, é que a gente tem que ficar fazendo essas comparações de olhar o vizinho da direita, olhar o vizinho da esquerda. A gente pode fazer desse jeito que está escrito aqui no enunciado, que é criar uma borda toda de zeros. Então, o M é o número de linhas e o N é o número de colunas. A nossa matriz vai ser M por N. Mas as matrizes que o nosso programa realmente vai trabalhar, elas têm 2 linhas a mais e 2 colunas a mais. Então, a primeira e a última, tanto linha quanto coluna, elas vão ser sempre zeros, que é para fazer essa borda, essa vizinhança, porque assim a gente consegue, de qualquer casinha, a gente consegue olhar para cima, olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para baixo, a gente consegue olhar nas 4 direções, sem o perigo de sair da matriz, sem o perigo de acessar uma casa que não existe, uma casa que pode ter um valor qualquer na memória. Então, às vezes a gente faz isso, a gente coloca essa borda e trabalha só com o miolinho. Professor, Pode falar. desculpa interromper, mas você está apresentando a sua tela? Porque aqui a gente não está vendo nada. Caramba. Gabriel, você podia ter você deveria ter me interrompido antes, porque quando a gente faz burrice, a gente precisa de ajuda de vocês. Eu estou apresentando a tela Que a há gente algum ficou meio na tempo. dúvida. Tá, deixa eu primeiro mostrar para vocês o jogo da vida, que eu achei que eu estivesse mostrando. Então, esse aqui é o funcionamento do jogo da vida. A gente vai fazer do jogo da vida do Conway, o original. Então, é o lugar de zeros e uns. E vocês estão vendo minha tela agora, né? Sim. Tá, beleza. Então, a matriz de zeros e uns, e aí tem essa evolução que vai acontecendo de coisas que vão... tem esses osciladores, por exemplo, que é só uma coisa que alterna entre 2 estados, mas tem o que eles chamam de spaceships, porque são elementos que se deslocam realmente no espaço, então é como se fosse uma nave espacial, e... Enfim, tem toda uma loucura a respeito dos autômatos celulares nessa proposta original, e na proposta que a gente vai fazer é essa criação, então, de matrizes, como eu vinha dizendo, com a primeira linha toda zerada, a última linha toda zerada, primeira coluna toda zerada, a última coluna toda zerada, que é para criar essa borda, e a gente vai trabalhar, então, só no miolo dessa matriz. Tudo bem com esse preâmbulo? Tudo bem, tudo bem. Tá ótimo. Nessas horas é melhor vocês darem um grito mesmo, porque eu não ouvi a mensagem apitando, então o jeito é vocês interromperem mesmo, fiquem à vontade para fazer isso. Muito bom. Nesse exercício aqui eu também dei originalmente um começo de código, eu vou copiar ele e colar no CodeBlocks. Mas tem uma coisa importante para fazer no CodeBlocks. Vocês também indicaram na avaliação, algumas pessoas falaram
do tempo excessivo que vocês têm gasto para resolver os exercícios. E a ideia não era que vocês gastassem 10 horas por semana, os exercícios não são feitos para isso, não. Se vocês estão gastando muito tempo, provavelmente é porque vocês estão com alguma técnica errada. E o que eu imagino que seja uma fonte de retrabalho e de trabalho pouco eficiente é que vocês não estão usando as ferramentas de debug. Eu dei uma conferidinha hoje de manhã aqui no arquivo no vídeo que ensina a debugar, e dessas 29 visualizações, 2 foram minhas hoje de manhã. Então, metade da classe não assistiu esse vídeo, e dá para a gente ver também a estatística de que as pessoas que clicaram nesse vídeo, dá para ver quantos por cento que assistiram cada parte do vídeo. Então, dá para saber que vocês nem viram essa informação e certamente, portanto, não estão aplicando essa informação. Por que isso aqui é fundamental? Se você tem um programa grande, você ficar olhando para o código e tentar descobrir o que está acontecendo de errado é muito ineficiente. Você vai, eu vou mudar esse i igual a 1, eu vou mudar para i igual a 2. Deu errado. Vou mudar para i igual a 0. Deu errado. Você fazer isso, você vai ficar a sua vida inteira e você não vai conseguir realmente progredir. Então, hoje eu vou fazer passo a passo com vocês, desde o começo, já pensando no modo de debug. Para a gente poder usar o modo de debug, numa aula anterior eu tinha tentado usar e não tinha dado certo aqui nesse computador. A gente primeiro precisa começar e não criando um arquivo vazio, a gente tem que criar um projeto. E aí a gente cria um projeto vazio e a gente tem que, esse aqui é só pular, tem que dar um nome para ele. Então eu vou chamar de autômato. Tem que escolher uma pasta qualquer em que isso aqui vai estar. Sempre evitar acento, evitar caracteres estranhos nos nomes. A gente cria esse primeiro projeto. Aqui é só dar OK também. E o projeto é como se fosse um guarda-chuva. É um ambiente em que o nosso programa vai estar. Eu vou criar agora sim, criar um arquivo, onde a gente vai escrever o nosso código. E aí ele vai perguntar se eu quero adicionar esse arquivo ao projeto existente. E sim, eu quero adicionar. Então eu vou chamar de autômato V0, a primeira versão desse projeto. Uma vez que a gente criou como projeto, a gente tem acesso a esse menu de debug, que permite a gente enxergar algumas coisas que estão acontecendo por baixo dos panos, e é uma das formas de ser mais eficiente como programador. Agora sim, eu vou copiar aos pouquinhos, porque aqui no meu Adobe eu não consigo copiar tudo de uma vez só. Ele fica andando com a tela, um negócio infernal. Bueno, copiado. E aí quando... eu sei que não está dando para enxergar, é só para vocês enxergarem que... Oi. Desculpa, qual categoria você escolheu para o projeto? Na hora que a gente cria ele como vazio. Na primeira... Eu não quero fazer de novo agora, porque eu estou com medo de perder o que eu já criei. Não, mas eu acho que foi novo projeto e aí vazio. Tá bom. Beleza, obrigada. O que está visivelmente ruim nesse código? Ele não está indentado, então o velho truque de sempre, Ctrl A para selecionar todo mundo, botão direito, formatamos, pelo menos ele está indentado agora. A gente pode adicionar umas linhas em branco aqui também, porque ali no código eu tinha no enunciado, ele está comprimidinho para conseguir caber em uma página, mas isso aqui vale também por exemplo, para a avaliação de vocês, que vocês estão copiando e colando algumas coisas, também fiquem à vontade para reformatar esse código. Eu vou salvar, porque eu vou mostrar para vocês agora como é que, quando a gente roda o modo de debug, a gente não roda mais com esses botõezinhos que a gente tem aqui, esses verdes que a gente usava antes. Na verdade, agora a gente vai usar esse botão vermelho daqui. A gente pode começar colocando um ponto de debug, é só clicar aqui na esquerda, clicar com o mouse, ou então, em qualquer linha que você tiver selecionado, você digita o F5, que ele vai colocar ou tirar um ponto de debug. E o que o ponto de debug faz?
ele executa o teu código até chegar em uma determinada linha. Vamos só dar uma lidinha juntos no código. Então, a gente vai ter variável m e n para linhas e colunas. O usuário vai digitar m e n. A gente vai criar uma matriz de floresta que tem 2 linhas a mais e 2 colunas a mais por conta dessa questão da borda. Aí a gente vai digitar a probabilidade, como um número double, um número fracionário, de que as células tenham árvores em cada ponto. E a gente vai ter uma função inicializa floresta, que vai receber essas dimensões, vai receber a matriz e também essa probabilidade. Inicialmente, a gente vai percorrer toda a matriz e colocar zeros para todo mundo. Então, é um campo vazio em que toda a matriz está vazia. Vazia mesmo. A gente sabe que ela tem zeros, não é qualquer lixo da memória. E aí a gente gera um número aleatório entre 0 e 100, similar ao que vocês estão fazendo na variação de vocês. E conforme a probabilidade, se esse número for pequeno, então esse número R é um número sorteado, e o P é o número que o usuário decidiu de probabilidade. Então, se o usuário colocou, por exemplo, 100%, o 100 sempre vai ser maior do que o R. Maior ou igual, na verdade, devia ser aqui, tá errado. Se o usuário colocou 100%, o P sempre vai ser maior ou igual a R, e aí isso vai colocar, com certeza, uma casinha na floresta, uma árvore naquela casinha I e J. E a gente, então, varia todos os valores de I e J dentro da parte que interessa. Então, percebe que o primeiro loop, ele começa em 0 e vai até M mais 2, porque ele inclui as 2 bordas. E esse aqui começa em 1 e é menor ou igual a N. Então, é 1, 2, 3 até N. Porque aí é a parte de dentro da floresta e sem incluir a borda também. Beleza? Esse é o princípio. Na hora que a gente roda o modo de debug, você roda clicando aqui nesse botãozinho vermelho. Então ele está me pedindo para digitar o número de linhas e colunas. Eu vou falar 2 linhas, 3 colunas, 50% de probabilidade. E eu vou só salvar essa mudança. E aí percebe essa setinha amarela que está aqui. Isso quer dizer que meu programa executou até essa linha, mas ainda não rodou essa linha. E aí a gente tem controle de mandar ele executar a linha por linha. Então eu posso mandar executar só a próxima linha, ou executar até onde eu clicar. Eu posso clicar num ponto futuro do meu código e mandar rodar até lá. Eu vou mandar rodar só até a próxima linha. Então o amarelinho vai andar uma linha. Mas a gente ainda não... a gente não está vendo nada, né? Tudo bem, o programa executou até aqui, mas o que está acontecendo? Para a gente ver o que está acontecendo, a gente clica aqui nessa janelinha de opções, de Debugging no Windows, e aí Watches, a última opção. E aí ele mostra para a gente quais são as variáveis que estão em jogo, quais são as variáveis do nosso programa. Então, o número de linhas, o número de colunas, a probabilidade. A matriz, você tem que dar uma explodida nela, porque como é uma matriz, ele não consegue só escrever cada número. Então, isso aqui é cada uma das linhas da matriz. Então, a linha 0 vai ter 0 para todas as colunas, porque é a borda. A linha 1 vai ter 0 de vez em quando, vai ter 1 de vez em quando. Então, assim você consegue investigar o que está acontecendo com cada um dos elementos da sua matriz, cada um dos elementos do seu vetor, aqui pelos seus watches que você consegue navegar e enxergar o que está acontecendo. Esse é o fundamento do uso do modo de debug. A gente pode sair dele clicando aqui nesse X vermelho. Se vocês tiverem problemas, bom, assistem o vídeo depois para ver também com calma como é que configura isso. Dependendo do jeito que vocês instalaram o CodeBlocks, vocês podem não conseguir rodar esse modo de debug. Então, vocês podem... eu dei um Google de como especificar o modo de debug no CodeBlocks, então depois também vocês podem dar uma conferidinha nesse site. Ele ensina a instalar um outro compilador, então pode ser um jeito que funcione.
talvez já funcione direto para vocês. Das minhas 2 instalações, uma funcionou super fácil e a outra deu um pouquinho mais de trabalho. Se vocês tiverem algum problema com isso, vocês deem um grito e me chamem, que a gente tem que olhar caso a caso. Tem a ver com a instalação de vocês, então isso é um pouquinho chato. E eu vou colocar só essa opção aqui de... Esse System Color é para mudar a cor do background, porque quando a gente roda o modo de debug, ele dá uma... Estava muito clarinho, não dava para ler direito. Então isso aqui é só para vocês conseguirem enxergar a minha tela melhor. Também depois vocês podem dar uma investigada nisso, como é que vocês configuram outras cores. Isso aqui é só estético, mas pode ser interessante. Esses vídeos eu tinha postado no final do... Quando você estava fazendo a avaliação 2, Lucas, tem toda uma série de vídeos de boas práticas de programação e tudo mais. É uma playlist que ficou no final de dezembro e aí, na loucura de vocês, deve ter passado batido mesmo. Bom, aqui a gente pode começar, então, agora realmente a visualizar alguma coisa desse exercício. Escreva uma função com protótipo void, visualização, número de linhas, número de colunas e a floresta, que imprime na tela uma interpretação da matriz. Então, ao invés de escrever os números que estão nessa matriz, a gente vai escrever V para os vivos, F para o pegando fogo, Q no queimado, e deixar em branco as células vazias. A gente também vai ignorar as bordas e vai, então, só fazer aquele miolinho. Vamos lá. Void visualização. Número de linhas, número de colunas e a nossa floresta. N mais 2, N mais 2. Então, uma função do tipo void, uma função que não vai retornar, mas ela vai escrever coisas na tela. A gente vai precisar de 2 contadores, né? Se a gente tem que percorrer uma matriz, é a mesma lógica que a gente acabou de ver aqui. Percorrer casinha por casinha. E como a gente vai ignorar a borda, a gente pode começar o nosso for da linha 1 e não da linha 0, porque eu estou jogando fora a primeira linha. E aí, menor ou igual a n, a mesma coisa que eu tinha comentado anteriormente. E análogo, então, para o J também. A gente vai jogar fora a primeira linha e última linha, primeira coluna e última coluna. Muito bem. Esse fora aqui... Professor, Oi. tem uma pergunta no chat da Bianca. Tem uma pergunta no chat da Bianca. A função void não retorna nada no sentido de retornar... Isso. Ela não tem um return, ela não tem... O valor não volta para a função main, mas a gente daqui a pouquinho vai escrever uma função void que altera uma matriz, por exemplo, e aí ela não retorna, mas ela faz alguma coisa, né? Ela altera algum valor do nosso programa. Beleza? Tá. A gente vai... A gente vai escrever letras. Então, conforme o valor que está na matriz, a gente vai escrever uma letra diferente para cada um deles. O código que a gente está usando é o seguinte. Se a célula está vazia, o valor numérico dela é 0. Então, se f e j for igual a 0, a gente não vai escrever nada. Mas eu preciso deixar um espacinho vazio. Então, o que eu vou fazer é um printf, e eu vou fazer 3 caracteres. 1, 2, 3. 3 espaços vazios. Por que 3 vazios? Porque a próxima condição, i, j, se for igual a 1, é uma casinha viva.
Então, se for igual a 1, printf vivo. Então, quando ela está viva, ela vai ter um espaço em branco, um caractere que realmente interessa, e um outro espaço em branco. Isso quer dizer que para qualquer elemento da matriz, ele, na verdade, vai ocupar 3 caracteres. Então, sempre vai ter um primeiro espaço em branco, um último espaço em branco, e o que vai variar é esse do meio. No caso do vazio mesmo, o do meio também é vazio, então é um espaço em branco. É um jeito de manter a nossa matriz mais quadradinha na hora de escrever na tela. Aqui eu não estou colocando o abrir e fechar chaves do meu if, porque cada if, cada continuação aqui, vai ter só uma instrução, então eu estou ciente disso, mas lembre-se sempre, se vocês tiverem várias instruções, o mais recomendável é fazer isso dentro de um bloco de comentários, um bloco de chaves. Se estiver pegando fogo, f i j igual a 2, a gente vai escrever que está pegando fogo, e se tiver queimado, ij igual a 3, a gente vai escrever queimado. Isso aqui é similar também a alguma parte do código de vocês também tinham um conjunto desses de else e ifs, dessa avaliação atual. Algumas pessoas me perguntaram se poderiam usar um switch aqui. Pode, mas dá para fazer com else e if também, nesse caso não é tão complicado. Eu não sou muito fã da estrutura do switch, então eu particularmente não costumo usar, mas não estaria errado, não. Ao contrário, é até mais recomendável, mas eu sou meio preguiçoso e eu faço com else e ifs. Ok. Essa função está errada, mas eu vou mandar ela rodar ela mesmo assim, para a gente analisar o que ela está fazendo. Então, tem a ver com probabilidade. E programas que têm a ver com probabilidade são ruins da gente debugar, porque eles podem dar qualquer coisa, pode variar de uma iteração para outra. Então, vamos tentar rodar ele de uma forma determinística, uma forma que sempre dá o mesmo resultado. Ou seja, eu vou colocar uma probabilidade de 100% de floresta, porque aí eu sei exatamente o que vai acontecer. E eu sei que tem que estar todo mundo vivo. Eu preciso chamar a minha função, né? A minha função visualização. Depois de inicializar, eu preciso chamar a função visualização. Presta atenção que quando a gente cria o protótipo da função, a gente coloca os tipos das variáveis, né? Então, inteiro, e é uma matriz. E na hora que a gente usa as funções, a gente só coloca o nome das variáveis. Então, a gente joga fora tudo isso que está aqui. Visualização, esse número de linhas, esse número de colunas e essa floresta. Eu vou rodar do jeito normal, sem debug. 2 linhas, 3 colunas, 100% de floresta. E aí ele não me fez uma matriz. Ele colocou tudo junto, porque, se a gente olhar no nosso código, foi isso que a gente pediu. A gente simplesmente escreve, conforme o valor de cada célula, a gente escreve qual é o conteúdo dela. A gente tem que adicionar um printf -n para fazer a quebra de linha, fora do for das colunas, mas dentro do for das linhas. É análogo ao que vocês já fizeram, ao que a gente fez na semana passada, por exemplo, de visualizar a matriz. É a mesma coisa. Então, 100% de floresta, aparentemente tudo bem, tudo vivo. A gente pode testar um tamanho maior, então 5 linhas, 4 colunas, 0% de floresta. Ups. Vocês têm ideia do que aconteceu? Não, professor. Isso aqui me pegou desprevenido porque eu não tinha dado esse azar tão grande das vezes anteriores. O número aleatório que a gente está gerando é entre 0 e 100. Entre 0 e 100. Então, pode ser 0.
E eu coloquei o próprio 0. Então, ele me coincidiu aqui de dar um número entre... o P que eu coloquei foi 0%, e o número sorteado também foi 0. A chance disso acontecer é bem pequena, mas pode acontecer, e se eu rodar de novo, provavelmente não vai acontecer de novo. É realmente uma coisa que, de vez em quando, vai acontecer. Mas não é o correto, né? Porque 0% é 0%, é nada de floresta. Isso tem a ver com esse igual que eu mudei aqui no nosso código, que eu estava sem ele antes. Então, na verdade, eu deveria estar sorteando um número não entre 0 e 100, mas seria melhor eu sortear entre 1 e 100. Então, se eu trocar isso aqui, desse jeito ele vai estar sorteando, assim ele está sorteando de 0 até 99, e aí eu somo 1. Eu acho que eu cheguei a explicar isso não sei se foi para o exercício de vocês, ou se foi para o semestre passado. Enfim, não se preocupem muito com isso, no que vocês estão fazendo, sempre essa parte de gerar os números aleatórios já está dada. Eu acho que no de vocês está assim, né? Tem esse mais 1 para gerar os números do dado de 1 até 20, né? Vocês podem dar uma confirmada? Tá Eu acho. 101. Tinha um, né? No enunciado de vocês tinha um, sim. É a mesma ideia, é só para garantir que tá de 1 até 20, de 1 até o número que a gente quiser. Então agora a gente tem 0, 0 mesmo. Só que se a gente colocar, por exemplo, 5 linhas, 5 colunas e 50% de probabilidade, não quer dizer que vai estar exatamente metade. Então aqui eu tenho 3, 5, 7, bom, aqui deu 10 das 25. E, obviamente, não é metade. 50% de chance em cada um dos sorteios. Então, às vezes, eu vou ter, com esse 50%, eu posso ter mais, essa aqui, claramente, com mais elementos que a anterior. Assim são as coisas aleatórias. Ok. Deixa eu só rodar de novo aqui o nosso programa com outro número. Aqui é para vocês verem aquela questão do espaço que eu coloquei. Percebe que, então, para cada elemento da matriz, ele tem um espaço vazio antes e um espaço vazio depois, e o miolinho que é a letra ou o espaço vazio. Então, assim, a nossa matriz fica alinhada. Se a gente só tivesse colocado aqui como um espaço, as coisas iam ficar claramente mais feias. Alguma coisa assim que não está perfeitamente alinhado, e aí você perde um pouco essa noção do que é linha, o que é coluna. Então, esse é um truque possível para a gente manter os nossos alinhamentos. Beleza. Bem até aqui? No online, eu acho que não tem, Lucas. Essa opção do modo de debug, aqui eu acho que realmente o CodeBlocks é superior. Você pode dar uma googada, mas eu não encontrei algum... Talvez tenha algum outro compilador online, além daquele que vocês estão usando, que permita fazer isso, mas eu não investiguei essa questão. Tem um botão de debug no... Tem? Tá. Então eu não cheguei a olhar isso, Bianca. Eu posso dar uma olhadinha depois. E eu não sei como é que ele funciona. E, professor, você colocou, eu acho que 2 if e else if. Não quebraria a ética do don't repeat yourself? Em que sentido, Bianca? De ter... Aqui, ó, você fez uma if... desculpa, eu pensava que você fez if e else if seguidos. Na verdade, você foi embalando as coisas, né? Porque são as possibilidades do mesmo... ou ele vai cair num caso, ou ele vai cair no outro caso, ou ele vai cair no outro. É por isso que esse é um caso, tipicamente, que é bom usar o switch. Eu, que sou preguiçoso, eu não gosto dele. Mas esse de você tem 4 casos diferentes, e em cada caso você vai escrever uma coisa, poderia ser feito com um switch, seria um pouquinho mais bem estruturado do que o jeito que eu fiz, sim.
Mas O jeito que eu fiz é melhor do que se a gente fizesse if f igual a 1, e aí depois um if sozinho, if f igual a 2. Só com ifs é ruim porque ele vai testar todas as possibilidades, e aqui ele só vai testar até ele conseguir entrar em uma delas, e não necessariamente todas. Mas não é o melhor código do mundo, não. Mas mesmo assim não está errado. Não está errado, não. Mesmo aquele jeito que eu acabei de escrever, esse aqui com vários ifs, ele também não estaria errado. Ele é menos seguro, porque corre o risco de, sei lá, em alguma iteração aqui no meio do caminho, o seu f muda de valor, e ele pode entrar em outro if depois também. Não é o melhor. Assim, o switch seria o melhor dos mundos. O que eu escrevi seria o segundo melhor, e esse aqui seria o terceiro melhor. Mas nenhum deles está errado, não. Tudo bem, obrigada. Bom, fizemos a visualização da matriz. Agora a gente vai ter que fazer isso aqui andar no tempo. Escreva uma função com protótipo void evolução. Então aqui é o que a Bianca acabou de comentar, da função que não retorna, mas faz alguma coisa. Ela vai ter duas matrizes, uma f atual e uma f próxima. E aí ela faz a evolução do sistema. Então, a partir de um tabuleiro, ela vai calcular o próximo. Ela recebe também os números de linhas e os números de colunas. Void evolução, int m, int n, int f atual, m mais 2, n mais 2, int f próxima. Então, instante atual e próximo instante, n mais 2, n mais 2. Os mesmos contadores de sempre, que a gente vai precisar percorrer linha e coluna para fazer essa matriz mudar. E aí a gente faz essas regras de acordo com os vizinhos, para cada célula, de acordo com os vizinhos dela, vai acontecer alguma coisa com a futura. A gente vai ter um for i igual a 1, i menor ou igual a m, i mais mais, for j igual a 1, j menor ou igual a m, j mais mais. Então, isso aqui é para percorrer o miolinho. E aí, se o elemento está vivo e algum de seus vizinhos imediatos, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, está pegando fogo, o próximo valor vai estar pegando fogo. Então, como é que a gente codifica isso? Se o elemento está vivo. Se o elemento está vivo, quer dizer que ele tem o número 1. Se f i j. Então, se ele está vivo agora, se ele está vivo agora, algumas coisas podem acontecer. Eu escrevi mal o enunciado, agora que eu me dei conta disso. Porque se ele está vivo e algum dos vizinhos está pegando fogo, ele vai pegar fogo. Mas se ele está vivo e ninguém ao redor está pegando fogo, ele continua vivo. Faltou explicar. Na minha cabeça estava meio óbvio isso, mas o enunciado não está dizendo. Então, faltou explicar essa parte. O elemento está vivo e eu preciso ver se os vizinhos dele estão pegando fogo. Então, eu vou escrever isso do jeito mais simples. Não é, de novo, não é o melhor, mas é o mais simples. Eu vou olhar para o vizinho da esquerda. I-1, J. Desculpa, olhei para o vizinho de cima. Uma linha a menos, mas na mesma coluna. Então, se o vizinho de cima estiver pegando fogo, acabei de perceber que eu estou fazendo errado, porque aqui é F atual, né?
não é mais F. Eu estou olhando para os valores atuais da F. Então, se o vizinho de cima está pegando fogo, o F próximo, a casinha aí, coluna J, recebe pegando fogo. Beleza? Então, eu olhei, se o de cima estiver pegando fogo, a posição que a gente está avaliando vai pegar fogo. Mas eu tenho os outros casos também. Então, se o vizinho de cima está pegando fogo, ou se o vizinho de baixo estiver pegando fogo, o vizinho de baixo seria uma linha para baixo, ou o vizinho da esquerda, ou o vizinho da direita. Então, se um dos 4 vizinhos estiver pegando fogo, na próxima iteração ela vai estar pegando fogo. Caso contrário, então, se nenhum dos vizinhos está pegando fogo, F próxima de J recebe 1, então ela continua viva. Esse caso aqui os comentários são fundamentais para você não se perder no seu código futuro, porque tem uma diferença entre os números que você está usando e o significado deles. Então, aqui, se você estivesse programando, eu recomendo fortemente que vocês colocassem, enquanto estão programando, não no final, os comentários, analisando se a célula está viva, o caso em que a célula está viva. Esse aqui é vizinho pegando fogo, transmite o fogo. Então, esse aqui é o caso, célula continua viva. E fazer a mesma coisa também para as outras situações é o mais seguro. A gente olhou se ela está viva, o que acontece. Se ela está pegando fogo, ela vai virar queimada na próxima. Então, esse aqui é mais simples. Se o atual IJ for igual a 2, então, se estiver pegando fogo, F próximo e J recebe 3, né? Recebe queimado. E se ela está vazia ou queimada, ela permanece assim na próxima iteração. Então, é o último caso, que aqui teria sido melhor colocar um else if, né? Porque ou ela vai entrar ou vale 1, ou vale 2, ou vale outras coisas. Então, ela só vai avaliar testar se é igual a 2, se falhou esse primeiro if. Então, por isso que é melhor aqui ser um else if em relação a esse if. E aqui é um else, que é vazia ou queimada. E aí o F próxima de J recebe o F atual de IJ. Nenhuma mudança. Vocês poderiam também fazer, se ela vale 0, F próximo vale 0, se vale 4, vale 4, enfim, esse tipo de coisa. Não é 4, né? É 3. Se vale 3, que já está queimado, continua valendo 3. Mas desse jeito aqui eu consigo escrever os dois casos de uma vez só, é um pouquinho mais genérico. Percebem que eu só posso fazer esse mais 1, menos 1, sem perigo, porque eu tenho aquela borda toda zerada, então eu posso olhar o que está acontecendo ao redor, que no máximo eu vou estar olhando o que é uma borda vazia, então a borda vazia não interfere no jogo, não vai causar nenhum dano. Esse for está aqui. Esse, eu acho que a minha função está certinha. Esse aqui fecha aqui, então beleza. Para a gente testar isso aqui, a gente vai precisar de chamar essa evolução. Então, F, N,
A F atual é a nossa F, é a matriz de floresta original, só que eu vou ter que criar uma nova, eu vou chamar de F, eu vou chamar de seguinte aqui, só para usar os nomes diferentes e manter a diferença entre a função e a main. Eu preciso criar essa função F seguinte. Então, int F seguinte. E aí o que eu realmente queria fazer era o seguinte, era escrever desse jeito. F seguinte igual a 0. Lembrando que quando a gente coloca só um 0, ele preenche zeros para todo mundo. Mas se eu fizer desse jeito, o meu código não vai funcionar. Porque ele vai me dizer... ele me dá um problema com a inicialização dessa função, porque é aquele caso em que o m e o n estão variando. Então, aqui, a gente não consegue fazer desse jeito tão simplesinho de só colocar um zero de uma vez. A gente tem que fazer do jeito mais... int j igual a 0. E aí... for i igual a 0. I menor que m mais 2. Eu vou ter que manualmente percorrer a matriz inteira e colocar zeros para cada um dos elementos dela. F seguinte de IJ é igual a 0. Isso aqui é porque as dimensões dela são variáveis. Tá, eu fiz a evolução, só que eu preciso ver o que aconteceu, né? Floresta original. Chamei a evolução. Agora eu vou fazer a floresta um passo à frente. Tem a crase ali, mas os puristas da língua portuguesa que me perdoem, porque eu estou sem acentos na versão compilada. Um passo à frente, visualização, e aí eu vou chamar a visualização, a mesma função de visualização, só que com a matriz, a nova matriz, né, a matriz seguinte. E se eu rodar o programa desse jeito, 5 linhas, 5 colunas, vou colocar 70% de floresta. Eu esqueci de um barra N para variar só um pouco, quase nunca isso aconteceu nesse curso. 5 linhas, 5 colunas, 70%. E a gente vê que a floresta original e a floresta um passo à frente são a mesma coisa. Um pouco decepcionante, não? Mas isso está certo? Se o fogo não começar em algum lugar, o fogo não vai se propagar. Então aqui eu fiz a evolução da matriz, mas no começo estava todo mundo vivo e vai permanecer todo mundo vivo. A regra que a gente está seguindo vai prever isso. Então está faltando pedir para o usuário aonde que o fogo vai começar. Vamos fazer um teste. Já é a letra C, aqui eu estou misturando um pouco as coisas, mas eu vou fazer int fogo I e fogo J, que vão ser as coordenadas do início do fogo. Digite a linha e coluna em que o fogo começa. E aí eu vou fazer um scanf para ler essas duas variáveis, e comercial para as duas. E na I, coloquei fogo I e fogo J.
Só que tudo isso aqui tem que estar antes da evolução, né? O usuário digitou fogo I e fogo J. E aí eu vou colocar F, fogo I e fogo J, recebe, então, aquela casinha que o usuário escolheu para começar a pegar fogo, vai receber 2, então aquela casinha vai receber o número 2. Vamos lá. Digite o número de linhas, vou fazer a mesma coisa, 50% de florestas. Eu vou colocar um fogo aqui no meio. Então, isso aqui é a terceira linha e segunda coluna. Então, linha 3, coluna 2. Então, eu forcei esse aqui a ser um fogo. Na próxima iteração, o que estava pegando fogo se tornou queimado e os vizinhos dele se tornaram pegando fogo. E a ideia é que esse fogo vá se alastrando, então, na próxima iteração, ele contaminaria esse, contaminaria esse. Isso aqui é uma dúvida que vocês tiveram várias vezes, e como é que eu faço o programa se repetir? Porque o jeito que seria mais intuitivo é a gente chamar a função evolução de novo, chamar de novo, chamar de novo. Isso aqui é o que a gente sente que seria o correto. Mas a gente tem que fazer o programa se repetir várias vezes, até que a regra que a gente vai seguir aqui é fazer ele se repetir até que não haja mais nenhum segmento pegando fogo. Então, a minha condição, eu vou ter que escrever um while pegando fogo igual a 1. Então, enquanto estiver pegando fogo, eu vou chamar essa função de evolução. Eu vou chamar, na verdade, todo esse pedacinho aqui. Então, enquanto estiver pegando fogo, eu faço o meu programa andar um passo e eu vou escrever na tela essa nova matriz. Tem dois problemas aqui, eu não sei se a gente vai ter tempo de resolver os dois. O primeiro deles é que se eu rodar o programa desse jeito, eu vou ficar num loop infinito. Bom, primeiro ele vai reclamar que eu não declarei a função está pegando fogo. No começo a gente sabe que sim, está pegando fogo. 5 linhas, 5 colunas, 50%, eu vou colocar em algum lugar qualquer. E aí meu programa vai ficar em loop infinito, porque pegando fogo vale 1, beleza. E eu nunca estou atualizando essa variável pegando fogo. Ela vale 1 no começo e ela vai valer 1 para sempre. Então, eu preciso ter, em algum lugar, pegando fogo recebe alguma função. Fogo existe na nossa matriz. Então, na nossa próxima matriz, ela está pegando fogo? Sim ou não? E aí eu vou ter que criar essa função fogo existe. Ela também vai precisar das dimensões, né? Vou colocar esse cabeçalho aqui, void fogo existe, daqui a pouquinho eu volto para ela. Int n, int f, n mais 2, n mais 2, depois a gente escreve ela. A segunda parte é que, para o meu programa realmente se repetir, eu preciso ter o passo no tempo. Eu preciso fazer f recebe f seguinte. Porque a minha evolução, ela faz a evolução sendo f o ponto atual e f seguinte o próximo. Então, esse f igual a f seguinte é para a gente fazer o sistema andar no tempo. Só que, em linguagem C, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue pegar uma matriz e jogar ela inteira para outra matriz. Então, eu vou ter que fazer uma outra função, uma função copia matriz, vai pegar os valores
a f seguinte e jogar esses valores para f. Tudo bem com a ideia dessas duas funções, pessoal? Mais ou menos, professor. Mais ou menos em qual? O pegando fogo ou o copia matriz? O copia matriz, porque você falou que a gente não consegue atualizar tipo, a matriz em outra. Então você vai usar uma função para isso, mas ela não faria a mesma coisa, tipo? Só que ela vai fazer elemento a elemento. É parecido com essa lógica que está aqui, que a gente teve que percorrer casinha por casinha e aí colocar o zero em cada um deles, porque a gente não consegue fazer direto f seguinte igual a zero para todo f seguinte. Ah, tá. Então ela vai percorrer elemento por elemento e copiar elemento por elemento. Tá, entendi. Beleza. Fogo existe, e essa copia matriz, como ela está lidando com matriz e trocando o valor de uma matriz na outra, ela vai ser do tipo void, dimensão i, dimensão n, int m mais 2. Eu vou terminar só essa parte e eu não vou fazer a última letra do exercício para não comer demais o tempo de vocês. Mas acho que os pontos fundamentais estão aqui. Eu errei, essa fogo existe, ela tem que ser do tipo inteiro, né? Ela vai retornar 0 e 1, retorna 1, se alguma célula está pegando fogo. Então ela não pode ser void, ela tem que ser int. E qual que é a lógica? Int ij. Bom, vocês já estão cansados de ver isso, eu vou até copiar esse loop que está aqui. Percorrer todas as linhas e percorrer todas as colunas. Se alguém estiver pegando fogo, então se o f e j estiver pegando fogo, eu posso retornar 1 aqui mesmo. Então, se eu encontrei uma casinha pegando fogo, sucesso, eu sei que existe um fogo em algum lugar. Se eu percorri a minha matriz inteira e em nenhum lugar eu encontrei o fogo, então eu percorri todo mundo, não encontrei o fogo em nenhum lugar, eu vou retornar 0 só nesse caso. E o copia matriz é bem burocrático. Porque para cada... Só que aqui tem que ser diferente. Aqui eu tenho que copiar as bordas também para garantir que eu estou copiando tudo mesmo. E aí, para cada um dos elementos, F recebe F seguinte, né? Vai ser nessa ordem. F, I, J recebe F seguinte, I, J. Fechei o for. Então, percorreu toda a matriz e joguei para lá. Percebe que essas duas verificações, esse fogo existe e esse copia matriz, eles não precisariam ser funções. Daria para escrever o nosso código fazendo aqui dentro do próprio while, mas com função é um pouco melhor, porque você explicita as regras do que realmente está acontecendo nas funções, fica mais fácil de modificar, e na main, a main chama as funções e chama a ordem das coisas. Eu vou colocar um pause aqui, só para a gente, para o nosso programa não rodar super rápido e a gente não enxergar o que está acontecendo. Então, ele falou que o tipo para tipo desconhecido para a matriz F seguinte. O tipo desconhecido é porque eu esqueci aqui do int, né? E para a gente manter o padrão, eu tinha chamado de F próxima na função. Então aqui é próxima.
Aqui é só estético, tá? O erro mesmo era que estava faltando esse int. Tem que ter o tipo de todas as variáveis, né? Era só isso. 5 linhas, 5 colunas, 50% de fogo. Eu vou começar o fogo aqui. Então, na linha 1, coluna 2. E percebe que eu posso escrever linha 1, porque a linha 0 é a borda. Então, a primeira linha que está aparecendo aqui é a linha 1 no programa também. Então, dá para escrever 1 e 2 direto. E aí, esse aqui queimou e os vizinhos estão pegando fogo. Na próxima iteração, quem estava pegando fogo queimou e o fogo se alastrou. E a gente vai continuar fazendo isso, e esse fogo vai continuar se alastrando. Mas percebe que algumas árvores vão sobreviver. Essa aqui, ela vai continuar viva o tempo inteiro. O fogo vai continuar pegando, vai continuar pegando. O fogo pegou, e aí o nosso programa terminou, porque aqui o fogo deixou de existir, todo mundo já queimou, algumas coisas continuaram vivas. Então, o incêndio começando nessa posição, queimou boa parte da floresta, mas alguma outra parte permaneceu viva. Então, as funções estão fazendo o que deveriam, eu estou atualizando se existe o fogo ou não, e eu estou fazendo a matriz andar. Com isso, eu consigo sempre chamar a mesma função. Eu tenho só uma função de evolução para calcular o próximo, mas eu estou alterando o significado dessas matrizes. Então, aqui eu faço o tempo andar. Desculpa, aqui eu troco quem é o atual com o próximo, e aqui realmente eu faço o tempo andar, eu calculo o próximo. Professor, uma perguntinha. A função fogo existe, era para quê mesmo? No fundo, ela serve para mostrar para a gente se ainda está pegando fogo ou não. Porque a minha condição de permanência é continuar repetindo o programa enquanto estiver pegando fogo. Então, nesse momento aqui, ainda está pegando fogo? Sim, ainda tem uma árvore pegando fogo. No próximo instante, ainda está pegando fogo? Não. Ou todo mundo queimou, ou todo mundo está vivo. Então, o fogo existe, ainda tem alguma célula pegando fogo. Se ainda tiver alguma célula pegando fogo, eu tenho que continuar. Se o fogo já acabou porque queimou tudo, né? Não é uma boa coisa, mas enfim, acabou. Então, pegando fogo vai valer 0, porque eu percorri todo mundo, ninguém está pegando fogo, retornou 0. Se ela retornou 0, 0 é igual a 1, não é a condição que vai me fazer sair do while. Então, a função é para a gente saber se a gente tem que dar mais um passo ou se já está na hora de parar. Tá, entendi. Beleza. Porque agora nada mais vai mudar, né? Se eu der mais um passo aqui, o que está queimado continua queimado, o que está vivo continua vivo. Então, nessa hora não tem por que continuar. Beleza? A Bianca mandou uma perguntinha no chat. Se para dizer quais florestas estão pegando fogo, isso é determinado pelo programa. O usuário está dizendo o primeiro fogo, Bianca. Essa parte aqui, deixa eu começar de novo. Fazer de 5 por 5. Então, eu vou colocar que digite a linha e coluna em que o fogo começa, para colocar essas variáveis fogo I e fogo J. Então, aqui eu vou dizer que ele começa aqui embaixo, linha 5, coluna 1. Aqui o usuário disse esse primeiro ponto em que está pegando fogo. Mas daqui para frente o programa vai fazer a evolução automática. Ele já calculou esse espalhamento aqui do fogo com essa evolução, e ele vai continuar repetindo isso. Aqui eu só estou dando Enter para interromper os prints, mas a lógica está caminhando sozinha. Então a gente só dá o ponto inicial. Os futuros é o programa que está calculando.
respondi a sua pergunta? Tá, é porque a gente não chegou no ponto fundamental, que era o último item, que é qual é o valor de probabilidade, qual é o valor de cobertura da floresta que mantém mais árvores vivas? Porque é óbvio que se a gente começar com a floresta 100% cheia, na hora que começar a pegar fogo em um lugar, ele vai espalhar para todo mundo. Se a floresta começar 100% vazia, não vai ter árvore em nenhum lugar. Então tem algum ponto entre o 0 e o 100%, tem algum ponto de cobertura que mantém mais árvores vivas, vai pegar fogo só em um pedaço, mas não em tudo. E então a ideia seria rodar várias vezes esse programa para calcular quantas árvores que se mantêm vivas, mas isso aqui deixa para depois. O que interessava mesmo para a gente era fazer essas funções dessa evolução e de acessar os elementos da matriz. Esse aqui era o mais importante. Sucesso? Maravilha. Eu vou terminar a gravação.